Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 15ª aula de programação web. E o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos a respeito do drop-down list e focamos nos itens pré-selecionados. Vimos o field set, autocomplete, campos ou botões desabilitados e vimos o conceito e a definição de cada um deles. Inclusive, nós vimos também alguns exemplos. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos campos fixos. E o que seria um campo fixo? São campos em que o usuário não pode alterar o seu conteúdo. Então, para fazer isso, nós devemos utilizar o atributo read-only, que é este atributo aqui, dos elementos input e text area, que são elementos que nós vimos em aulas passadas. No caso desse atributo do read-only, não precisa de valor, certo? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo em HTML. No caso aqui, está utilizando o elemento input e o atributo read-only, certo? E como vai ser exibido para o usuário? Vai ser desta forma aqui, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, mas estamos utilizando o text area junto com o atributo read-only. No caso aqui tem uma frase, neste código HTML, e ele será exibido desta maneira para o usuário no seu navegador. E como ele é um campo fixo, o usuário não vai poder alterar o que está escrito aqui. E nós temos a validação. Essas validações ocorrem antes do envio dos formulários, que, por padrão, algumas validações são realizadas automaticamente de acordo com o tipo de campo. Por exemplo, os navegadores verificam se o conteúdo de uma caixa de e-mail é um e-mail válido. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo em HTML desta validação de e-mail. Aqui é o modo como o usuário vai visualizar no seu navegador. Então, aqui ele vai entrar com o seu endereço de e-mail e vai haver uma validação, ou seja, será verificado se o endereço que ele digitou é o endereço de e-mail válido. Então, os navegadores também verificam se o conteúdo de uma caixa de URL é uma URL válida, da mesma forma que eles verificaram o e-mail. Então, aqui nós temos um exemplo em HTML de como é realizada a validação da URL. E aqui é como o usuário vai verificar no seu navegador. Outras validações devem ser definidas explicitamente. Por exemplo, se um determinado campo é obrigatório, devemos utilizar o atributo required. Esse atributo não precisa de valor. Então, aqui nós temos um exemplo em HTML deste atributo required. E aqui, como o usuário vai visualizar no seu navegador. No caso do required, ele vai ser um campo obrigatório. E se um determinado campo deve respeitar uma expressão regular, devemos utilizar o atributo pattern. Aqui eu tenho um exemplo em HTML, onde nós temos aqui o atributo pattern, certo? No exemplo em que eu estou mostrando para vocês, é um exemplo de uma placa, onde o usuário irá informar 3 letras ou 4 números, do mesmo modo em que aqui no código HTML foi definido. A partir do momento que o usuário digitar essas letras ou números, vai haver uma validação, ou seja, vai haver uma verificação do que o usuário digitou e do que foi definido no código HTML. Então, se o conteúdo de um campo numérico deve estar em um determinado intervalo, podemos utilizar os atributos min e max. Aqui no código HTML, nós temos que o min tem o número 18 aqui e o max tem 60. Ou seja, o mínimo vai ser 18 e o máximo vai ser 60. Então, aqui, no caso do exemplo, que é a idade, o usuário deve informar a idade de 18 a 60 anos, certo? Se ele digitar uma idade diferente do que foi determinado, vai haver um erro. E nós temos as partes de um documento HTML, que normalmente
podem ser divididos em pedaços desses documentos HTML. Por exemplo, é comum existir cabeçalhos, rodapés e menus de navegação na maior parte das páginas web. No HTML5, diversos elementos foram adicionados para definir especificamente os pedaços que geralmente um documento HTML possui. Aqui nós temos o header, que é utilizado para definir um cabeçalho de um documento HTML ou uma seção. O objetivo dele é definir um conteúdo de introdução ou gravação. É comum encontrarmos neste header os elementos H1, H2, H3, H4, H5 e H6, que são elementos que já estudamos em aulas passadas. Então, no conteúdo do header, também é comum encontrar sumários e formulários de busca. Então, aqui eu tenho para vocês um exemplo em HTML de como podemos utilizar este header, certo? Aqui no caso do exemplo é um blog. E nós temos também o footer, que é usado para definir um rodapé para um documento ou seção de documento HTML. E é muito comum encontrarmos em seu conteúdo informações sobre a seção a qual ele pertence, com quem escreveu, links relacionados ao conteúdo da seção e informações legais. Então aqui tem um exemplo do código em HTML para este footer, certo? Está bem aqui, footer postado por Jonas Hirata. Geralmente esse footer é utilizado para direitos autorais, esse tipo de coisa. E nós temos o nav, que é utilizado para definir um bloco com principais links de um documento HTML. É comum definir os principais links de um documento nos rodapés, e dessa forma, aparecerá com frequência no conteúdo do elemento footer, como nós podemos observar aqui neste código em HTML, certo? Nós temos o nav aqui e dentro do footer também, ó. E nós temos o article, que é utilizado para definir uma composição independente em um documento HTML. Ele é utilizado para quê? Para definir um post de um fórum, um artigo de revista ou jornal, post de um blog ou até mesmo um comentário enviado pelo usuário. Então aqui nós podemos dar como exemplo um blog no qual os usuários podem enviar comentários sobre os posts publicados. E os posts do blog podem ser definidos com o elemento article. E os comentários podem ser definidos como elementos article internos aos que definem os posts, como podemos observar aqui neste código HTML, certo? Primeiro aqui em cima nós temos o article informando o primeiro post do blog. E aqui embaixo nós temos os comentários deste blog. Então, o que aprendemos hoje? Nós vimos a respeito dos campos fixos e aprendemos que esses campos são campos em que o usuário não pode alterar o conteúdo deles. Aprendemos sobre a validação, em que pode haver uma validação de e-mail, URL. Vimos as partes de um documento em HTML, que nós temos o footer, header, nav e article. Aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.